Muitas pessoas começam a se preocupar com açúcar no sangue apenas quando o médico menciona palavras como pré-diabetes, resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Até esse momento, a maioria simplesmente segue a rotina normal, sem imaginar que pequenas escolhas feitas todos os dias, principalmente na alimentação, podem estar influenciando silenciosamente a saúde do corpo. O açúcar no sangue, também chamado de glicose, é algo que o organismo precisa para funcionar. Ele é uma fonte importante de energia para as células, para o cérebro e para os músculos. O problema começa quando essa glicose permanece elevada por muito tempo. Isso acontece com mais frequência do que muitas pessoas imaginam. Ao longo da vida, especialmente depois dos 50 anos, o metabolismo tende a desacelerar. O corpo passa a lidar de maneira diferente com os alimentos, principalmente aqueles ricos em carboidratos simples, como pães brancos, massas, doces, produtos industrializados. Quando esses alimentos são consumidos com frequência, a quantidade de açúcar que entra na corrente sanguínea pode aumentar rapidamente. O organismo então precisa trabalhar mais para controlar essa situação. Nesse momento entra em ação um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas. A função da insulina é permitir que a glicose saia do sangue e entre nas células, onde será utilizada como energia. Em condições normais, esse processo acontece de forma eficiente e quase imperceptível. No entanto, quando o corpo passa a produzir insulina em excesso ou quando as células deixam de responder bem a esse hormônio, surge um problema conhecido como resistência à insulina. Nesse cenário, o açúcar permanece circulando no sangue por mais tempo do que deveria. Com o passar do tempo, essa situação pode levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Mas antes mesmo que a doença seja diagnosticada, o organismo já começa a dar sinais de que algo não está equilibrado. Muitas pessoas relatam sentir cansaço constante, aumento da fome, dificuldade para perder peso e acúmulo de gordura na região abdominal. Outros sintomas podem incluir sede excessiva, vontade frequente de urinar e sensação de falta de energia ao longo do dia. O que torna tudo isso ainda mais preocupante é que, muitas vezes, essas mudanças acontecem de forma silenciosa. A pessoa pode passar anos com níveis de glicose mais altos do que o ideal sem perceber. Por isso, cada vez mais especialistas têm reforçado a importância de prestar atenção na alimentação diária. Pequenas mudanças no que colocamos no prato podem fazer uma grande diferença no equilíbrio do organismo. Entre os diversos alimentos que ajudam nesse processo, existe um grupo que chama bastante atenção dos pesquisadores e dos profissionais de saúde: os vegetais de folhas verdes. Esses alimentos, simples e acessíveis, possuem uma combinação poderosa de nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do metabolismo. E o mais interessante é que muitos deles fazem parte da alimentação tradicional há gerações. Vegetais como alface, espinafre, rúcula, couve e agrião são exemplos clássicos desse tipo de alimento. À primeira vista, podem parecer simples demais para causar um impacto significativo na saúde. No entanto, quando observamos mais de perto sua composição nutricional, fica claro que essas folhas carregam uma verdadeira riqueza de substâncias benéficas. Esses vegetais são naturalmente pobres em calorias, mas extremamente ricos em vitaminas, minerais, compostos antioxidantes. Eles também contêm uma quantidade importante de fibras, que desempenham um papel fundamental no controle da glicose no sangue. As fibras ajudam a desacelerar a digestão dos alimentos, fazendo com que o açúcar seja absorvido de forma mais gradual. Isso evita aqueles picos rápidos de glicose que sobrecarregam o organismo. Além das fibras, muitos desses vegetais são excelentes fontes de magnésio, um mineral essencial para o funcionamento adequado do metabolismo. O magnésio participa de centenas de reações químicas dentro do corpo e tem uma relação direta com a forma como a insulina age nas células. Estudos mostram que pessoas com ingestão adequada de magnésio tendem a ter melhor sensibilidade à insulina, o que ajuda a manter os níveis de glicose mais equilibrados. Entre todas as folhas verdes, uma em particular tem despertado grande interesse quando o assunto é controle natural do açúcar no sangue: o espinafre. Esse vegetal é conhecido há muito tempo por seu valor nutricional, mas pesquisas recentes têm destacado ainda mais seus benefícios para o metabolismo. O espinafre contém uma combinação impressionante de nutrientes. Ele é rico em fibras, magnésio, ferro, potássio, vitaminas do complexo B e antioxidantes que ajudam a proteger o organismo contra inflamações. Esses componentes trabalham juntos para apoiar o funcionamento saudável do corpo. Uma das características mais interessantes do espinafre é o seu baixo índice glicêmico. Isso significa que ele praticamente não provoca aumento rápido do açúcar no sangue. Pelo contrário, quando consumido junto com outros alimentos, ele pode ajudar a reduzir o impacto glicêmico da refeição. Imagine, por exemplo, uma refeição composta apenas por alimentos ricos em carboidratos refinados.
Nesse caso, a glicose tende a subir rapidamente após a digestão. Agora imagine a mesma refeição acompanhada por uma boa porção de folhas verdes. As fibras presentes nessas folhas ajudam a retardar a absorção dos carboidratos, permitindo que o açúcar entre na corrente sanguínea de forma mais lenta e controlada. Esse efeito pode parecer pequeno à primeira vista, mas quando repetido diariamente ao longo de semanas e meses, ele pode contribuir de forma significativa para a saúde metabólica. Pequenas escolhas feitas de forma consistente têm um impacto acumulativo poderoso. Outro ponto importante é que os vegetais de folhas verdes ajudam no controle do peso corporal. Como possuem poucas calorias e grande volume, eles aumentam a sensação de saciedade. Isso significa que a pessoa tende a se sentir satisfeita por mais tempo após as refeições. Esse fator é especialmente importante porque o excesso de peso, principalmente na região abdominal, está diretamente ligado ao desenvolvimento da resistência à insulina. Quando o corpo acumula gordura visceral, aquela que se concentra ao redor dos órgãos internos, o metabolismo se torna mais inflamado. Essa inflamação de baixo grau interfere na forma como a insulina atua nas células. Por isso, manter um peso equilibrado é uma das estratégias mais eficazes para preservar a saúde metabólica. Nesse contexto, incluir vegetais verdes na alimentação diária se torna uma estratégia simples e poderosa. Eles ajudam não apenas a fornecer nutrientes essenciais, mas também a substituir alimentos mais calóricos e menos nutritivos. Ao ocupar espaço no prato, esses vegetais naturalmente reduzem o consumo de alimentos processados e ricos em açúcar. Talvez o aspecto mais interessante de tudo isso seja justamente a simplicidade. Muitas vezes imaginamos que melhorar a saúde exige mudanças radicais ou soluções complexas. No entanto, a natureza frequentemente oferece recursos acessíveis que podem fazer parte da rotina sem grandes dificuldades. Adicionar um punhado de folhas verdes à salada, incluir espinafre em uma omelete ou preparar uma refeição que combine vegetais frescos com proteínas saudáveis são exemplos de pequenas escolhas que podem trazer benefícios reais ao longo do tempo. É claro que nenhum alimento isolado tem o poder de resolver todos os problemas de saúde. O equilíbrio do organismo depende de um conjunto de fatores, incluindo alimentação variada, atividade física, qualidade do sono e acompanhamento médico quando necessário. Ainda assim, alguns alimentos podem desempenhar um papel particularmente importante dentro desse contexto. E é exatamente nesse ponto que começamos a entender por que os vegetais de folhas verdes, especialmente o espinafre, têm chamado tanta atenção quando o assunto é controle natural da glicose. Eles oferecem uma combinação rara de nutrientes que ajudam o corpo a funcionar de maneira mais eficiente. Mas compreender que esses alimentos são benéficos é apenas o primeiro passo. O que realmente desperta curiosidade é entender de que forma, exatamente, esses vegetais conseguem influenciar o açúcar no sangue dentro do organismo. Afinal, quais mecanismos estão por trás desse efeito? O que acontece no corpo quando essas folhas passam a fazer parte da alimentação regular? É justamente isso que vamos explorar a seguir. Quando começamos a olhar mais de perto o que acontece dentro do organismo após o consumo de vegetais de folhas verdes, fica mais fácil entender por que esses alimentos têm sido tão valorizados por especialistas em nutrição e saúde metabólica. O efeito positivo não acontece por acaso. Na verdade, ele é resultado de uma série de processos que acontecem simultaneamente no corpo, influenciando desde a digestão até a forma como as células utilizam a glicose. Um dos primeiros fatores que entram em ação é a presença das fibras alimentares. As folhas verdes, como o espinafre, alface e rúcula, são ricas em fibras que ajudam a regular o funcionamento do sistema digestivo. Diferentemente de muitos alimentos processados, que são rapidamente digeridos e absorvidos, as fibras criam um efeito mais gradual no organismo. Quando uma refeição contém fibras suficientes, a digestão acontece de maneira mais lenta. Esse processo mais lento altera diretamente a forma como o açúcar entra na corrente sanguínea. Em vez de ocorrer um aumento rápido da glicose logo após a refeição, a absorção passa a acontecer de forma progressiva. Isso significa que o corpo recebe pequenas quantidades de glicose ao longo do tempo, em vez de lidar com um grande pico de açúcar de uma só vez. Esse detalhe é extremamente importante porque os picos repetidos de glicose são dos principais fatores que sobrecarregam o pâncreas e contribuem para o desenvolvimento da resistência à insulina. Quando o açúcar sobe muito rápido, o organismo precisa liberar grandes quantidades de insulina para tentar equilibrar a situação. Se esse processo se repete com frequência, as células começam a responder cada vez menos à insulina. É nesse momento que o corpo entra em um estado de desequilíbrio metabólico. Ao consumir alimentos ricos em fibras, como os vegetais verdes, esse ciclo é suavizado. O organismo passa a lidar com a glicose de forma mais estável e eficiente.
Além das fibras, outro nutriente fundamental presente nesses vegetais é o magnésio. Esse mineral participa de centenas de reações químicas no corpo humano e desempenha um papel essencial no metabolismo da glicose. O magnésio ajuda a melhorar a sensibilidade das células à insulina, permitindo que o açúcar seja utilizado de forma mais eficaz como fonte de energia. Muitas pessoas não sabem, mas a deficiência de magnésio é relativamente comum, especialmente em dietas modernas baseadas em alimentos industrializados. Quando os níveis desse mineral estão baixos, o corpo pode ter mais dificuldade em regular o açúcar no sangue. Por isso, alimentos naturalmente ricos em magnésio, como o espinafre e outras folhas verdes escuras, são considerados aliados importantes para o equilíbrio metabólico. O magnésio também tem outro efeito interessante. Ele contribui para o relaxamento muscular, ajuda a regular o sistema nervoso e participa da produção de energia dentro das células. Quando o organismo recebe quantidades adequadas desse mineral, o funcionamento geral do metabolismo tende a se tornar mais eficiente. Outro grupo de substâncias presentes nas folhas verdes são os antioxidantes naturais. Esses compostos têm a capacidade de proteger as células contra o chamado estresse oxidativo, um processo que acontece quando o excesso de radicais livres no organismo. O estresse oxidativo está associado a diversas condições crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, inflamações persistentes e alterações no metabolismo da glicose. Entre os antioxidantes encontrados nos vegetais verdes estão flavonoides, carotenoides e polifenóis. Esses compostos ajudam a reduzir processos inflamatórios no corpo. E a inflamação, embora muitas vezes passe despercebida, tem um papel importante no desenvolvimento da resistência à insulina. Quando o organismo está constantemente inflamado, as células passam a responder de forma menos eficiente aos sinais hormonais, incluindo a ação da insulina. Ao incluir regularmente vegetais ricos em antioxidantes na alimentação, o corpo recebe uma espécie de suporte natural para manter esses processos inflamatórios sob controle. Isso contribui para um ambiente metabólico mais equilibrado, onde a insulina consegue exercer sua função com mais eficiência. Outro ponto que tem despertado grande interesse dos pesquisadores é a relação entre a alimentação e a saúde intestinal. Nos últimos anos, a ciência tem revelado que o intestino desempenha um papel muito mais amplo do que apenas a digestão dos alimentos. Dentro dele vivem trilhões de micro-organismos que formam o que chamamos de microbiota intestinal. Essas bactérias benéficas ajudam a regular diversas funções do organismo, incluindo o sistema imunológico, a produção de vitamina Z até o controle do metabolismo energético. Quando o microbiota intestinal está equilibrada, o corpo tende a responder melhor aos nutrientes e aos hormônios. As fibras presentes nos vegetais verdes funcionam como alimento para essas bactérias benéficas. Ao consumir fibras regularmente, criamos um ambiente favorável para o crescimento desses micro-organismos saudáveis. Em troca, eles produzem substâncias que ajudam a reduzir inflamações, melhorar o funcionamento intestinal e contribuir para o controle da glicose. Esse processo acontece de forma gradual e contínua. Cada refeição rica em fibras alimenta essas bactérias benéficas, fortalecendo o microbiota ao longo do tempo. Com uma microbiota equilibrada, o organismo passa a responder melhor aos alimentos e ao metabolismo da glicose. Outro benefício frequentemente observado no consumo de vegetais de folhas verdes está relacionado ao controle do apetite. Alimentos ricos em fibras com grande volume, como as folhas verdes, ajudam a aumentar a sensação de saciedade. Isso significa que a pessoa tende a se sentir satisfeita com uma quantidade menor de comida. Quando a saciedade aumenta, o consumo de alimentos ricos em açúcar e carboidratos refinados tende a diminuir naturalmente. Esse efeito indireto também contribui para manter a glicose mais estável ao longo do dia. Em vez de refeições pesadas que causam grandes variações no açúcar do sangue, o organismo passa a receber nutrientes de forma mais equilibrada. Além disso, as folhas verdes possuem uma característica que muitas vezes passa despercebida. Elas são extremamente densas em nutrientes. Isso significa que oferecem uma grande quantidade de vitamina Z minerais com poucas calorias. Esse tipo de alimento é ideal para quem deseja melhorar a qualidade da alimentação sem aumentar excessivamente a ingestão calórica. O espinafre, por exemplo, contém vitaminas importantes como a vitamina C, vitamina K, vitamina E e diversas vitaminas do complexo B. Esses nutrientes participam de inúmeros processos no organismo, incluindo a produção de energia, a proteção das células e o fortalecimento do sistema imunológico. Quando todos esses fatores atuam em conjunto, fibras, magnésio, antioxidantes, suporte à microbiota intestinal e aumento da saciedade, o resultado é um ambiente metabólico mais equilibrado. O corpo passa a lidar melhor com a glicose presente nos alimentos e a manter níveis de açúcar no sangue mais estáveis ao longo do dia.
É importante entender que esse efeito não acontece de forma instantânea, como se fosse uma solução milagrosa. O verdadeiro benefício surge com a regularidade. Quando vegetais verdes passam a fazer parte da alimentação diária, o organismo começa a responder gradualmente a essa nova rotina nutricional. Ao longo das semanas e meses, essa consistência pode ajudar a melhorar diversos aspectos da saúde metabólica. Muitas pessoas relatam sentir mais disposição, maior controle do apetite e até melhora nos exames laboratoriais relacionados à glicose. No entanto, compreender como esses vegetais atuam dentro do organismo é apenas uma parte da história. Saber que eles são benéficos é importante, mas a pergunta que naturalmente surge em seguida é outra. De que forma podemos incluí-los na alimentação de maneira prática, simples e agradável no dia a dia? Afinal, para que qualquer mudança alimentar realmente funcione, ela precisa ser fácil de manter ao longo do tempo. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Quando entendemos como os vegetais de folhas verdes podem ajudar o organismo a lidar melhor com o açúcar no sangue, surge naturalmente uma pergunta muito prática: como incluir esses alimentos no dia a dia de forma simples e consistente? Afinal, de nada adianta conhecer os benefícios se eles não fazem parte da rotina alimentar. A boa notícia é que esses vegetais estão entre os alimentos mais versáteis e fáceis de incorporar na alimentação diária. Muitas pessoas imaginam que melhorar a alimentação exige mudanças complicadas, receitas elaboradas ou ingredientes difíceis de encontrar. Mas, na realidade, os alimentos que mais ajudam a equilibrar o metabolismo costumam ser justamente os mais simples. O espinafre, a alface, a rúcula, a couve e outras folhas verdes podem ser preparados de diversas maneiras, se combinam facilmente com diferentes tipos de refeições. Uma das estratégias mais eficazes para aproveitar os benefícios dessas folhas é começar a refeição com uma salada. Esse hábito simples pode fazer uma diferença significativa na forma como o corpo processa os alimentos que vêm depois. Quando você consome fibras antes de ingerir carboidratos, a digestão acontece de forma mais lenta. Isso significa que o açúcar presente nos outros alimentos será absorvido mais gradualmente. Imagine, por exemplo, um almoço que começa com uma salada de folhas verdes temperada com um fio de azeite de oliva e um pouco de limão. Essa pequena entrada já fornece fibras importantes que começam a agir no sistema digestivo. Quando o prato principal chega, o organismo está mais preparado para lidar com os carboidratos presentes na refeição. Esse efeito pode ajudar a reduzir os picos de glicose que normalmente acontecem após refeições mais pesadas. Com o tempo, manter esse hábito pode contribuir para um controle mais estável do açúcar no sangue. Outra maneira muito prática de incluir vegetais verdes na alimentação é adicioná-los ao café da manhã ou às primeiras refeições do dia. Embora muitas pessoas não tenham o costume de consumir folhas logo pela manhã, pequenas adaptações podem tornar isso bastante natural. Uma omelete preparada com espinafre, por exemplo, é uma opção nutritiva e equilibrada. O ovo fornece proteínas de alta qualidade, enquanto o espinafre acrescenta fibras, vitaminas e minerais. Essa combinação ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo e evita aquelas oscilações de energia que muitas vezes acontecem após um café da manhã rico em açúcar ou farinha refinada. Outra possibilidade bastante popular é o chamado suco verde. Preparado com folhas frescas, água e alguns ingredientes naturais, ele pode ser uma forma prática de começar o dia fornecendo nutrientes importantes ao organismo. Uma receita simples pode incluir um punhado de espinafre, um copo de água, o suco de meio limão e um pequeno pedaço de gengibre. Quando esses ingredientes são batidos no liquidificador, formam uma bebida leve e refrescante. Esse tipo de preparo concentra antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam o organismo a iniciar o dia com suporte nutricional. O limão acrescenta vitamina C, enquanto o gengibre pode contribuir para a digestão e para a sensação de bem-estar. Além das saladas e dos sucos, as folhas verdes também podem ser incorporadas em pratos quentes. O espinafre refogado, por exemplo, é uma forma tradicional e muito saborosa de consumir esse vegetal. Preparado rapidamente em uma frigideira com um fio de azeite e um pouco de alho, ele se transforma em um acompanhamento nutritivo para diversos tipos de refeições. O espinafre também pode ser adicionado a sopas, ensopados até massas integrais. Em muitos casos, basta acrescentar um punhado das folhas ao final do preparo para enriquecer o prato com nutrientes extras. Esse tipo de adaptação simples transforma refeições comuns em opções mais equilibradas. Outro ponto importante é a combinação desses vegetais com fontes de proteína. Quando proteínas e fibras são consumidas juntas, o efeito sobre a saciedade e o controle da glicose se torna ainda mais eficiente. Alimentos como ovos, frango, peixe, leguminosas e até algumas sementes funcionam muito bem ao lado das folhas verdes.
Uma salada de espinafre com pedaços de frango grelhado, por exemplo, é uma refeição completa que oferece fibras, proteínas e gorduras saudáveis. Essa combinação ajuda a manter o açúcar no sangue mais estável ao longo do dia e reduz a vontade de consumir alimentos açucarados entre as refeições. Também vale lembrar que variar os tipos de folhas pode trazer benefícios adicionais. Cada vegetal possui uma composição nutricional ligeiramente diferente. Enquanto o espinafre é particularmente rico em magnésio, a couve contém altas quantidades de vitamina K e compostos antioxidantes. A rúcula, por sua vez, oferece substâncias que ajudam na digestão e possuem propriedades anti-inflamatórias. Ao alternar entre esses vegetais, o organismo recebe uma variedade maior de nutrientes. Essa diversidade alimentar é uma das bases de uma nutrição equilibrada. Outro aspecto interessante é que esses vegetais podem ajudar a substituir alimentos menos saudáveis na rotina alimentar. Muitas vezes, o prato principal acaba sendo dominado por carboidratos refinados, enquanto os vegetais aparecem apenas em pequenas quantidades. Quando as folhas verdes passam a ocupar mais espaço no prato, naturalmente ocorre uma redução na ingestão de alimentos ricos em açúcar e calorias vazias. Esse ajuste não precisa acontecer de forma radical. Pequenas mudanças graduais são muito mais fáceis de manter ao longo do tempo. Começar adicionando uma porção maior de salada no almoço ou incluir espinafre em 2 ou 3 refeições por semana já pode representar um passo importante. Com o tempo, o paladar também se adapta. Alimentos naturais passam a ser mais apreciados e o desejo por produtos ultraprocessados tende a diminuir. Esse processo acontece de forma gradual, mas muitas pessoas relatam perceber mudanças positivas na disposição, na digestão e até na qualidade do sono. É claro que, embora os vegetais de folhas verdes sejam extremamente benéficos, eles fazem parte de um conjunto maior de hábitos saudáveis. O controle do açúcar no sangue depende de vários fatores que trabalham juntos. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, dormir bem e reduzir o estresse são aspectos que influenciam diretamente o metabolismo. Além disso, pessoas que já possuem diagnóstico de diabetes ou outras condições metabólicas devem sempre seguir a orientação de profissionais de saúde. A alimentação pode ser uma grande aliada no tratamento, mas não substitui o acompanhamento médico ou o uso de medicamentos quando eles são necessários. Ainda assim, é impressionante perceber como escolhas simples podem contribuir para a saúde do organismo. Algo tão comum quanto um punhado de folhas verdes pode oferecer nutrientes capazes de apoiar o equilíbrio metabólico, reduzir inflamações e ajudar o corpo a lidar melhor com a glicose. Muitas vezes, a natureza oferece soluções discretas que passam despercebidas no dia a dia. O espinafre e outros vegetais verdes fazem parte desse grupo de alimentos que, embora simples, possuem um potencial nutricional extraordinário. Ao incluí-los regularmente na alimentação, criamos uma base sólida para o cuidado com a saúde. Não se trata de buscar soluções rápidas ou promessas milagrosas, mas sim de construir hábitos consistentes que fortalecem o organismo ao longo do tempo. E, quando olhamos para a simplicidade dessas escolhas, fica claro que cuidar da saúde nem sempre exige mudanças drásticas. Às vezes, tudo começa com algo tão básico quanto colocar mais folhas verdes no prato.